Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma entrevista, a estreia de 2025 da série de entrevistas que sempre fazemos sobre temas diversos, né? Daí agora nós vamos com um tema que está na moda, né? Vamos falar sobre a questão da energia renovável, vamos falar sobre a questão do crédito, de sequestro de crédito carbono, que é isso? Está todo mundo comemorando, mas será que você sabe do que se trata? E para falar sobre esse assunto, nós vamos trazer alguém que entende muito dele, que é o Paulo Corazzi. O Paulo Corazzi, ele é engenheiro elétrico, mas ele tem especialização em agroenergia e energia renovável e vai falar com a gente sobre esse tema. Paulo, primeiro, muito obrigado por nos receber aqui, viu? A gente fica agradecido, Kleber, de levar o conhecimento, de espalhar aí o conhecimento com a nossa gente. Tá certo. Paulo, vou começar então pelo básico, né? O que é o sequestro de carbono? Qual é a vantagem dele? Por que se fala tanto? Hoje, aqui no Tocantins, é a expressão da ordem, né? O crédito carbono. Explica para nós, para a gente entender. Olha, Kleber, o sequestro de carbono ele se tornou uma característica muito importante depois do uso dos combustíveis fósseis a partir da Revolução Industrial. Então, o que acontece? O mundo era assim: plantava a lavoura e a lavoura sequestrava carbono do ar, né? A lavoura cresce ali, enquanto ela está crescendo, ela tira carbono do ar. Aí vinha o ser humano e comia aquele produto daquela lavoura e devolvia aquele carbono para o ar, né? E criava um ciclo. E tinha um tanto de carbono no ar, a concentração de carbono. Quando passou-se a usar os combustíveis fósseis, aí passou-se a injetar no ar um carbono que não estava no ar. E essa concentração foi aumentando muito e começou a interferir no clima. Então, o ser humano resolveu que ele tinha que controlar essa concentração. Então, ele criou o mecanismo e atividade de sequestro de carbono. O que que é isso? Tirar carbono do ar para manter a concentração do carbono no ar dentro do razoável. É isso que é sequestro de Sim, carbono. sim. Certo. Então, o primeiro ponto aí que assim, a crise climática é uma realidade, quer dizer, o aquecimento global é uma realidade por consequência disso. Olha, Kleber, eu evito muito de entrar, muitos cientistas colocam como sim, como não. Eu, particularmente, acredito nas mudanças climáticas, mas eu trabalho sempre para reduzir, a minha missão é reduzir ou controlar a concentração de carbono na atmosfera. Me concentro nisso, equilibrar a nossa atmosfera. Tá, e hoje o que está acontecendo? Virou um negócio. E agora vamos entender isso. O que é o negócio do crédito de carbono? Assim, o mecanismo, né? Eu chamo o mecanismo de perverso, porque o mecanismo ele visa mais do que controlar o carbono, né? Ele tem interesses além do controle do crédito de carbono. E nós, como ambientalistas, nosso espírito puro é de controlar e favorecer a natureza, né? Mas esses mecanismos que inventaram, eles acabam que têm outras finalidades também. Como ele funciona? A pessoa que está num país desenvolvido, é um país que polui muito, é um país que tem muitas emissões de carbono para a atmosfera, usa muito combustível fóssil, já desmatou toda a sua cobertura natural e eles têm uma renda muito alta, né, em função disso. Então eles pensam assim: vamos jogar, olha, a gente precisa, eles têm uma pressão de diminuição da população, da poluição que eles provocam. Então, o mecanismo visa o seguinte: olha, nos países em desenvolvimento tem regiões muito pobres. Então, vamos jogar para eles essa missão de fazer essa preservação, de compensar aquilo que a gente está fazendo, vamos dizer, de ruim aqui. Então, eles criaram esse mecanismo. Então, segundo esse mecanismo, é, é, os, é, os países principalmente em função do crédito RED, né, os países em desenvolvimento acabam se comprometendo a fazer a parte de preservação desses países que já foram desenvolvidos. Então, o mecanismo está em função, o mecanismo é montado em função disso.
Então, é mais ou menos aquilo que o César Halum, ontem, conversando com ele me disse mais ou menos isso. Quer dizer, você compra o direito de continuar desmatando e continuar fazendo o que você já faz. E aí você tem, talvez, seja uma ilusão de compensação ao manter uma floresta em pé aqui, por exemplo, na América do Sul. Seria algo mais ou menos assim mesmo? Exatamente. Eu vi ó, o documento do César e acho que ele foi muito feliz em falar que ele compra-se o direito de desmatar em outro lugar, lá na Europa. Ele foi muito infeliz em falar, embora a gente pense que na Europa já está tudo desmatado. Então, então, como é que eles pensaram em fazer essa compensação? Eles criaram esse processo do RED+. O RED+, ele está baseado numa equivalência, emissão, desmatamento. Então, eles criaram um equivalente lá. Ah, tanto de emissão equivale a tanto de desmatamento. E aí, eles, segundo esse mecanismo, que eu opino como errático, eles podem fazer uma emissão grande em função da pessoa não desmatar o proporcional lá. E como é um crédito, como é uma equivalência, você, logicamente, já imagina pelo outro lado, né? Quem deixa de emitir também poderia desmatar, é um absurdo. É isso, é essa questão que o César levantou e que eu achei muito bem colocada. Agora, em termos, pensando em poluição e pensando em carbono que nós estamos jogando na atmosfera, não é não dá um resultado importante pensando no mundo, dá? Porque eu Não, continuo fazendo o que eu estou fazendo lá, jogando combustível fóssil do jeito que eu quero, e na minha consciência eu estou tranquilo, porque lá na América do Sul tem um país lá que está mantendo a floresta em pé. Isso aí resolve o problema do mundo? não, absolutamente não. Isso aí só provoca renúncia econômica nos países em desenvolvimento. Mas tem que pensar que esses créditos, os créditos de carbono em geral, os créditos RED, só ainda esclarecendo o que o César já falou, os créditos RED não são créditos de sequestro de carbono, mas existem os créditos de sequestro de carbono, né? Aquele crédito que realmente sequestra. Os créditos RED, eles são muito piores. Você não sequestra carbono, você simplesmente você mantém um estoque. Então, entendido que, não desmatei aquela parte, então deixei de emitir, então, por conta disso, uma pessoa, uma entidade pode emitir lá do outro lado do mundo. Aí você pensa, vamos pensar do lado da natureza. Vocês acham que é possível você preservar um hemisfério do planeta e deixar o outro totalmente destruído? Não tem Exatamente. condição. É essa sensação que dá, olha, vamos então preservar a América do Sul e vamos continuar danando aqui a Europa, que depois não tem problema. E não é bem assim, né? Exatamente, a natureza não funciona assim, a natureza está no mundo inteiro, né? Então, na minha visão, todas as partes do mundo, todos os biomas, têm que dar a sua cota de preservação. Essa é a minha visão. Agora, uma. Olha, Kleber, Pois não, pode falar. desculpa, só ia falar para você que uma curiosidade muito importante, né, que para o pessoal entender, eu tenho 34 anos que eu trabalho com energia renovável e eu escolhi trabalhar com energia renovável por conta de todo esse processo de substituição de emissões fósseis. Então, são 34 anos, só das iniciativas que eu comecei, existe sequestro de 130 mil toneladas de carbono por ano, então é uma coisa considerável. Agora, olha a minha decepção. As emissões aumentaram nesses 34 anos. Eu trabalhei pra caramba. Eu consegui substituir e as emissões aumentaram. Então, tá na cara, o mecanismo tem 30 anos. Nós vamos agora para a COP 30. Então, tá na cara que o mecanismo não está funcionando. Não funcionou e não foi feito para funcionar. Não foi feito para defender a natureza, não foi feito para proteger a natureza. Acabei de ler um livro, inclusive, A Terra Inabitável, e o autor fala justamente isso. Quer dizer, nos últimos 30 anos, mas nós emitimos muito mais carbono que nos últimos 300 anos, né? Então, ou seja, e esse tipo de iniciativa, então, Paulo, a gente pode ver mais como um negócio do que realmente
uma ação de meio ambiente, de preservação, preocupado com o futuro do planeta? Olha, do ponto de vista, olha, tem muita gente, Kleber, eu vejo assim, né? Muitos colegas ambientalistas bem intencionados, totalmente ingênuos e iludidos por esse mecanismo de carbono. Então, veja, eu quero fazer uma ressalva a esses colegas ambientalistas, né? E pedir para eles olharem com carinho as coisas para realmente, talvez estejam sendo usados na proteção da natureza, né? Então, mas eu vejo que este mecanismo do ponto de vista de alguns participantes, de alguns agentes, eles são vistos só como dinheiro, só mesmo como dinheiro. Você imagina. Agora, quem tenta fazer a coisa, tem muitas pessoas tentando fazer a coisa funcionar para realmente trabalhar a favor da natureza, mas geralmente alguns agentes ingênuos ambientalistas, e eu reconheço eles, não quero assim, mas tem muitos agentes dinheiristas no sistema, principalmente nos países emergentes. É muito fácil de ir trabalhar e corromper os agentes, né? Dentro desse ambiente do terceiro mundo, você sabe muito bem. Sim, sem dúvida. Agora sim, e você falando dessas pessoas, desses que têm boa intenção, ontem, depois da entrevista, alguns falaram assim para mim, Kleber, mas pelo menos nós estamos tendo a preocupação de manter as florestas em pé, né? Como você vê esse tipo de argumentação? Não, isso é completamente errado. Por quê? Você vai ter que equilibrar o carbono do planeta no futuro. Em algum momento, nós vamos ter que. Não sei se isso vai demorar 100 anos, 1.000 anos, 5.000 anos, não sei quantos. Mas, se não equilibrar o carbono, vai destruir o planeta. Então, lá no futuro, vai equilibrar. E você, para equilibrar o carbono, para equilibrar as emissões, você vai precisar de energia renovável substituindo combustíveis fósseis. E tem muitas atividades que não é possível substituir. Então, você vai precisar de sequestro de carbono. Quem sequestra carbono são as lavouras. Então, por exemplo, você precisa de um biocombustível, né? Você precisa, que seria o etanol de soja, o etanol da cana, o biodiesel da soja. Você precisa desses biocombustíveis e você vai precisar deles no futuro até equilibrar a sua matriz energética. Então, veja, é errado pensar em preservar a qualquer custo. Por quê? Porque chega um momento você vai ter que sequestrar carbono. E a floresta que você preservou, ela não sequestra carbono. A floresta é um bioma em equilíbrio. O que que significa isso? Aquilo que ele ganha na fotossíntese, ele perde na decomposição, né? Então ele é um bioma em equilíbrio. E como você vai ter que equilibrar o seu carbono, em algum momento, você vai ter que ter os agentes que sequestram efetivamente carbono trabalhando. E se você não fizer um planejamento, você vai querer preservar a qualquer custo. Quando for lá na frente, você vai ter que fazer uma supressão muito maior. Por quê? Você deve planejar e você deve começar o quanto antes a supressão, porque quanto antes você botar sequestro de carbono, menos você vai precisar usar lá na frente. Então, isso aí, eu vejo como errado, totalmente errado esse pensamento. Agora, olhando do ponto de vista do país que está recebendo, fazendo esse acordo, o caso do Tocantins, por exemplo, quais são as vantagens econômicas que o Tocantins tem e quais são as desvantagens de participar de um programa como esse Red Mais, por exemplo? Olha, do ponto de vista econômico, eu chamo muita atenção que a participação do Red Mais é super negativa, né? O César usou muito bem usada a expressão esmola, então eu acho que é menos do que esmola esse valor. Porque, vamos pensar, Kleber, eles estão falando, e nem é tudo isso, mas eles estão falando em 2,5 bi em 30 anos. Mas nós já temos nosso PIB em torno de 63 bi e nós temos uma perspectiva de chegar a 100 bi, eu falo em 3, 4, 5 anos, em 200 bi em 10 anos, 200 bi o nosso PIB por ano. Então, qualquer restrição que a gente gerar em face ao crescimento do PIB é muito dinheiro. Vamos pensar que a gente gere uma restrição de 5% em função do crédito Red+, para um PIB de 200 bi. Seriam 10 bi por ano. Em 30 anos são 300 bi. Isso para ganhar o quê?
bi, entendeu? Não fecha, a conta não fecha. Não dá para pagar a renúncia de um bioma com a produção de outro bioma, porque a renúncia econômica é muito grande, é imensa a renúncia econômica. Então, esse negócio do Red Mais para o Tocantins é um péssimo negócio, Ou do seja, ponto de vista econômico. pelo que você está falando, então, na verdade, é um prejuízo para o Estado para participar disso, porque ele acaba, como o César falou, restringindo a nossa expansão também, né? Exatamente. E aí coloquei os números para você, né? Hum. Você, para ganhar 2 bi, você vai fazer uma renúncia de 300 bi, não tem cabimento. Então, vamos esquecendo que a natureza perde, vamos esquecer que a natureza perde com o Red Mais e vamos pensar na economia. Ah, o Red Mais trouxe a economia. Então, realmente é uma perda imensa. Do ponto de vista econômico, é um péssimo negócio. Agora, nessa área ambiental também, o governo acabou de anunciar outra iniciativa. Lá na Suíça, o governador Vanderlei acabou de assinar um protocolo, vai criar uma empresa de restauração florestal. E a ideia é que seja recuperada inicialmente até 12 mil hectares e proporcionará, segundo o governo, além de benefícios ambientais, desenvolvimento direto das comunidades, com um investimento estimado inicial de 120 milhões de reais. Como que você vê essa iniciativa? É uma parceria com a empresa também internacional, a Silvânia, que é uma iniciativa global de investimento dedicada à preservação ambiental, e a Geonoma, que será responsável pela criação dessa sociedade para essa empresa. Como que você vê essa questão, Paulo? Olha, Kleber, ele lançou lá, eu também li rapidamente essa matéria, né? E eu vejo o pessoal da secretaria falar sobre isso aí, e eu tenho muitas restrições em relação a essas iniciativas, né? Primeiro que 12 mil hectares é uma área totalmente insignificante, né? E eu vejo isso muito mais como um veículo para receber as antecipações do Crédito Red. Veja, eu falo de antecipações do Crédito Red, por quê? Porque essa empresa que tem interesse em comprar esses créditos REDs, ela manda verbas antecipadas para que haja um trabalho de certificação desses créditos, né? Um trabalho de quantificação. E essas verbas antecipadas, elas precisam ter um fundamento para vir, né? Então, veja, eu enxergo muito é uma operação para validar essas verbas que chegam antecipadas, eu vejo um pouco um acontecimento desse tipo. Agora, especificamente falando do ponto de vista ambiental sobre essa recuperação, assim, a gente tem muita restrição em relação a isso, por quê? Porque o ciclo da natureza é um ciclo longo. Quando a gente fala que as florestas elas são carbono neutro, que elas não sequestram carbono, isso dentro de um ciclo mais longo. Então vamos pensar, dentro do ano, quando é a época das chuvas, elas estão sequestrando mais carbono do que se decompondo. Quando é a época da seca, aí você vê que elas perdem todas as folhas, tal. Aí naquela época tem menos carbono. Mas você não pode falar que desde a seca até começar as águas, ela sequestrou carbono, porque no outro período ela dessequestrou, né? Ela perdeu, ela emitiu. Então, veja, se passar, por exemplo, é uma situação bem fácil de entender isso, de contrapor e entender bem essa questão do comprimento do ciclo. Você imagina que teve um fogo numa floresta, teve uma queimada, né, numa floresta. Então, a partir desse momento, essa floresta vai se recuperar e ela vai ser carbono positiva por vários anos. Ela vai sequestrar muito carbono por vários anos até ela recompor o equilíbrio. Mas ela vai recompor o equilíbrio que ela já tinha. Aí, se você medir com ciclo anual, você fala, não, isso aqui está sequestrando carbono. Tá. Mas se você medir num ciclo do tamanho da natureza, um ciclo de longo prazo, aquilo é carbono neutro. Então, é essa recuperação aí que eles prometem, que no ciclo de longo prazo não faz sentido. Entendi, entendi. Então acaba que não tendo, assim, do ponto de vista econômico, você julga que é questionável e também até do ponto de vista do meio ambiente, é isso? Sem dúvida, você vai recuperar 120 milhões para recuperar 12 mil hectares. 12 mil hectares é desprezível, né? Uma coisa desprezível. 120 milhões seriam 10 mil reais por hectare para recuperar, né? É uma iniciativa que
você sabe que a natureza, basta, quem é tocantinense aí, vive, a gente que vive aí nesse mundo da zona rural, né? A gente sabe que a natureza se recompõe sozinha. É só você não atrapalhar, né? Se você não atrapalhar ela, ela se recompõe. E aí você vai receber 10 mil reais por hectare para recompor o quê? Ela se recompõe sozinha, é só deixar lá. Entendi. Paulo, olha, foi muito boa a conversa, uma aula que você deu para nós aqui, para a gente entender esse complexo tema, e eu quero de vez em quando recorrer a você aí para a gente voltar a conversar, ter você como referência aí para tirar dúvidas nessa área, e você também, que precisar de falar sobre esse tema, estamos sempre à disposição. Muito obrigado por receber a gente. Não, Cleber, eu que agradeço. Olha, todo mundo pode contar comigo, compartilhar conhecimento aí, onde eu puder, somar força no estado do Tocantins de forma totalmente voluntária. Estamos juntos para somar todas as forças, seja com vocês, que fazem um ótimo serviço de divulgação, seja com o próprio governo e com todos os setores. Tá certo, então, pessoal, é isso. Vocês viram um tema muito complexo, mas nós precisamos entender, de um lado, para não comprar gato por lebre, né, como se diz, e por outro também para não deixar de nos preocupar, porque esse é um tema com o qual a gente deve estar muito preocupado, como o Paulo falou, é um tema que tem que tomar nossa pauta, porque, olha, nós já estamos vivendo, né, Paulo? Porque olha as chuvas que estão ocorrendo, olha o que está acontecendo em São Paulo, aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo nos Estados Unidos, com esses incêndios absurdos que nós estamos vendo nos Estados Unidos, quer dizer, alguma coisa de errado está acontecendo com a natureza e por culpa nossa, e nós precisamos. Agora, nós precisamos fazer da forma correta, da forma que realmente é eficiente para que a gente resolva um problema que é responsável pela nossa sobrevivência humana, né? Porque nós sobrevivemos como seres humanos. Então é isso, espero que tenham gostado. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do nosso Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.